Os compromissos financeiros marcam o início de ano dos brasileiros. Nessa época tem impostos como o IPTU, IPVA, custos com matrícula e material escolar. Nessas horas o orçamento fica pequeno para tantas obrigações. A dica de economistas para essa época do ano é ficar atento a algumas vantagens que o cidadão pode encontrar, como no desconto no pagamento de impostos. Eu recomendo para as pessoas que têm dinheiro, na hora de pagar o IPTU, se ele tem um dinheiro na caderneta de poupança, como tem um desconto de 7,5%, pague à vista com esse desconto, porque a caderneta não rende esses 7,5%. O mesmo vale para o IPVA, se ele puder pagar à vista, ele pague com desconto. Se não puder, procure parcelar, porque não tem juros no total. E aí ele tende a acomodar a vida dele a esses aumentos. Quando o assunto é a escola dos filhos, a principal economia pode vir na hora de comprar os materiais. Em média, as escolas reajustaram a mensalidade em 10%. Nenhum pai de família teve 10% de reajuste no seu salário. Então tá mais salgado as escolas dos filhos nesse início de ano. E quanto ao material escolar, a velha e boa pesquisa, porque o Procon de Sergipe fez uma pesquisa e há diferença de preço entre um estabelecimento e outro. O ano de 2020 também chega com regras diferentes para o cheque especial, um assunto que vem rendendo polêmica e merece a atenção dos clientes de bancos. Muda duas coisas. Primeiro, o Banco Central limitou o juro do cheque especial em 8%. Então, se você está no vermelho no cheque especial, a partir do dia 1º de janeiro, observe se o banco está cobrando um juros maior do que 8%. Se ele estiver cobrando, ele está indo de encontro com a resolução do Banco Central. O outro dado é que o Banco Central autorizou os bancos a cobrarem 0,25% do que exceder a R$ 500 no limite de cheque especial. Então, vamos imaginar que excedeu R$ 1.000 de um correntista qualquer. Ele vai pagar R$ 2,50 todo mês. Veja, essa medida já está sendo questionada pela OAB do ponto de vista da legalidade para o consumidor. E o absurdo que você já paga juros de 8% no cheque especial. Ainda vai ter que pagar 0,25% de uma taxa. Os bancos estão achando isso tão absurdo que vários bancos já estão anunciando que não irá cobrar essa tarifa dos correntistas. Por quê? Porque está com medo dos correntistas saírem. Se tratando de servidores estaduais, o ano é de novidades no regulamento da Previdência. Para o economista, o impacto será imediato para alguns servidores. Cerca de 60 mil servidores serão impactados por essa reforma da Previdência. Uns porque terão que trabalhar até os 60 anos, se for homem, e 55 anos, se for mulher. Então, é claro que isso vai impactar na vida dos servidores sergipanos. E o outro dado é que teve um aumento da contribuição para os servidores ativos, que hoje paga 13%, começa a pagar 14% daqui a 90 dias, que é quando entra essa reforma em vigor. E o servidor aposentado, que a grande maioria não pagava nada, vai passar a pagar 14% aqueles que ganham mais do que um salário mínimo, que no caso aí será de R$ 1.039. E se o assunto é salário mínimo, que foi reajustado em cerca de 4%, o equivalente a R$ 42, o valor na ponta do lápis parece pouco para os trabalhadores. Para a economia, segundo o economista, esse reajuste vai mover cifras importantes. São 49 milhões de pessoas que serão impactadas por esse reajuste de 4% do salário mínimo, R$ 42 a mais. Parece pouco individualmente, mas no somatório são 21 bilhões de reais de impacto ano na nossa economia. No caso aqui de Sergipe, nós estimamos por volta aí de 490 mil sergipanos que serão influenciados por esse aumento do salário mínimo. Um impacto de 210 milhões na economia do Estado. O trabalhador de salário mínimo vai ter um pouquinho mais de dinheiro, foi só a correção da inflação. E o comerciante vai ter o benefício que essas pessoas vão lá no pequeno comércio do interior de Sergipe dinamizar o comércio dos municípios sergipanos. Então,
esse será um grande impacto para a população sergipana. Quem é trabalhador de carteira assinada também terá em 2020 a opção de optar pelo saque aniversário, ou seja, um saque de um percentual do seu FGTS. Para Moura, ele só deve ser feito em caso de necessidade. As pessoas devem fazer um cálculo, né? Porque existe uma coisa que foi editado nessa medida, mas que o presidente Bolsonaro voltou atrás, infelizmente, que era o 100% do lucro do FGTS seria dividido entre as pessoas que têm saldo lá no fundo. Era 100% a medida dele originalmente, ele reduziu para 50%, que é a medida de Temer. Então, eu recomendo quem tem saldo acima de R$10.000 que não faça o saque aniversário, porque, qualquer sorte, o rendimento do FGTS dele será maior do que o rendimento da caderneta de poupança. Então, se ele for fazer esse saque aniversário, ele utilize para pagar alguma dívida de 8% no cheque especial, cartão de crédito, enfim, mas não para consumir. Todas são mudanças que têm impacto direto na vida do trabalhador, o que faz de 2020 mais um ano, pelo menos na expectativa, de contas na ponta do lápis. Está atento às armadilhas de consumo que toda hora é colocada na frente dele. Então, você vê promoções que não são promoções, você vê 4 vezes sem juros que não são 4 vezes sem juros, porque o juro está embutido. Então, ele tem que ter o cuidado para não ser lesado, né? Ele valorizar a remuneração dele. Ele sua tanto para ganhar essa remuneração, trabalha um mês inteiro para ganhar o dinheirinho dele e, na hora de gastar, ser lesado por algum truque financeiro, é bom ele estar atento.